Conversar agora, ao vivo, via Zoom, com a advogada Tayane Cachoeira Dallazen, de 36 anos, que durante um mergulho em Fernando de Noronha, na última sexta-feira, dia 9, levou a mordida de um tubarão. Vamos conversar com ela ao vivo para saber como é que está a vida depois do acidente e entender um pouquinho como isso aconteceu. Tayane, bom dia, obrigada por estar com a gente ao vivo, por ter topado a entrevista. Bom dia, eu que agradeço estar aqui com vocês. Bom dia a todos. E eu queria que você começasse contando pra gente sobre esse momento, né, no mar, quando você percebeu que tinha sido mordida. Como é que foi, Tayane? Então, eu estava fazendo um mergulho de snorkel, o que é muito tradicional em Fernando de Noronha, com guia. Você sai de uma praia chamada Praia do Porto e nós no início avistamos tartarugas, cardumes e alguns tubarões passando por baixo de nós. O guia perguntou: vocês querem ir mais perto dos tubarões lixas, que é uma espécie que não é agressiva? Pois então, eu já havia mergulhado 2 vezes anteriormente com esse tipo de tubarões, porque eu surfo também, sou advogada e surfo, e fui para as Maldivas. E falei, quero. Perguntei como que eu deveria me comportar novamente, o que eu deveria fazer. E eles falaram, nade com movimentos curtos, né? Não fique com os braços muito abertos, mas de resto é tranquilo. Chegamos, tinha cerca de 10 pessoas, um outro guia com outro grupo, e estávamos mergulhando. Chegou um momento que eu vi uma movimentação de tubarão, eu faço a apneia debaixo da água, porque a gente fica com aquele snorkel, que é aquele equipamento que você fica com aquele tipo um canudinho para fora. Sim. Mas eu estava fazendo embaixo da água, eu conseguia ver assim 1 metro para cima de mim. E daí eu fui respirar, vi que os tubarões se movimentaram, falei, opa, vou respirar. Respirei e falei, desci, vou um pouco para longe. Quando eu estava descendo, eu senti uma mordida muito forte na minha coxa. Muito forte, uma dor muito forte. Não pega não. E como eu estava mergulhando Aqui tá pegando. em meio aos tubarões, eu evidentemente sabia que havia sido um tubarão que tinha me mordido. Mas eu consegui manter a calma. Imagine, num momento desse, eu consegui manter a calma porque eu sou uma pessoa que tem muita vivência com o mar. Eu moro em São Paulo, capital, mas eu surfo, estou sempre em contato com o oceano, surfo também em Noronha, e eu sabia que essa espécie é uma espécie que ela não mutila, porque é um tubarão que ele suga por sucção, ele se alimenta por sucção, ele gruda na presa, suga, e depois ele solta. Então, eu, obviamente, sou aventureira, mas não iria mergulhar com aqueles tubarões que arrancam pedaços, arrancam perna. Claro que eu não me colocaria nesse risco. Então, eu falei, ele não vai machucar, ficarei aqui paradinha. Foi quando eu subi à superfície, depois de um tempo, sentindo muita dor, e eu verifiquei que a minha perna estava inteira, intacta, e foi um alívio muito grande. Tayane, que bom que você está bem, né? Eu tenho acompanhado suas redes sociais, tenho visto... Você ontem deu entrevista no programa Encontro com a Patrícia Poeta. Sim. Também. Então, que bom que você está aqui para contar isso pra gente. Agora, conta pra gente, como é que aconteceu esse socorro ali na hora? Você só subiu, alguém percebeu, além de você, o que tinha acontecido? Doeu muito mesmo? É uma dor comparada a quê, essa mordida? Tem como dizer ou nem tem como mensurar? O pior é que na hora parecia assim um pitbull. Nunca fui mordida por um pitbull. Mas assim, parecia um pitbull que tinha grudado muito forte na minha coxa. E é uma dor que chega a um ponto que você não sabe nem mensurar. É uma dor muito forte, mas ela não te paralisa. É uma dor que ela te deixa, evidentemente deve ser pra gente ter esse instinto de sobrevivência, né? Ela não te paralisa. Então eu consegui pensar até, não vou me apavorar, vou ficar parada, porque se eu movimentasse era pior, né? O tubarão poderia me sacudir. Eu falei, não vou colocar minha mão para trás, porque pode também pegar a minha mão. Então meu guia, prontamente, o meu guia local viu o que estava acontecendo, olha a coragem dele. Ele começou a dar murros no tubarão, para o tubarão me soltar. E daí, quando eu subi, ele estava logo ao meu lado, desesperado, preocupado, os pescadores do lado, eles todos me tiraram do mar, mas foi um alívio tão grande. Vocês acreditam que eu
parei de sentir dor, porque eu vi a minha perna, tinha, claro, ferimentos com a marca inteira em volta, com os dentes do tubarão, mas o alívio de ver minha perna inteira, eu não consigo nem explicar para vocês. Gente, eu imagino, viu, Tayane? A gente tem até a foto de como ficou sua perna. A gente olha assim a foto, eu fico, meu Sim. Deus do céu, como é que pode, né? Realmente foi Você pegou quanto? Tu pegou ponto? Como é que foi? Como é que foi esse socorro? Você saiu ali do mar, o que aconteceu? Conta pra gente como é que você tá agora, como é que tá sendo a sua recuperação física e emocional também, né? Ó, em primeiro lugar, quando eu saí, fui a esse barco grande de uma associação de pescadores que é ao lado da onde ficam os tubarões, eu fui atendida, tive a sorte de estar acompanhada por uma grande amiga, a doutora Caroline Pereira, que ela é cirurgiã dermatológica, ou seja, a especialidade perfeita para dar esse atendimento. Ela limpou o curativo, eles enrolaram com uma faixa e eu fui para o hospital. Tomei vacina antitetânica porque é necessário e estou tomando antibióticos, mas eles não podem fechar o ferimento. E isso eu não sabia. Interessante, né? Porque quando é mordida de animal, eles não podem fechar. Porque, principalmente, imagine um dente de tubarão. O quão sujo é, eles não podem fechar sobre o risco de infecção. Porque daí a infecção ficaria presa na pele. Então, eles fazem o chamado aproximação de bordas. Eles pegam um pontinho de cada lado da região que estava mais aberta e fazem isso. Então, eu estou com 2 pontinhos, um de cada lado, e agora, aguardando a cicatrização, hoje é o 5º dia, e eu vou te falar que eu estou muito bem, muito bem. Então, realmente foi foi um susto, porque a lesão, ela pegou só a primeira e a segunda camada da pele. Me considero uma mulher forte, sim. Então, diante de todo esse cenário, eu fiquei bem, aproveitei ainda mais 2 dias em Fernando de Noronha, acredita? Mesmo diante desse cenário. E agora já estou no meu escritório, sou advogada, estou trabalhando, então a minha vida segue. Mas eu estou fazendo essas explicações, esses esclarecimentos que eu acho muito oportunos. Daiane, que bacana, viu? Realmente você é muito forte, abençoada, e eu vi que a sua relação com a natureza, com o mar, com os animais, pelo que eu vejo acompanhando nas redes sociais, não mudou, né? Pelo contrário, você está em defesa do tubarão, não é isso? Exatamente! Achei o máximo, mulher, isso. Se pode uma coisa dessa, porque tem que explicar para a audiência uma coisa. Porque antes desse acidente, o meu guia, ele estava fazendo umas imagens minhas nadando tranquilamente, e ele filmou o guia do outro grupo dando uma pancada na cabeça de um tubarão com uma máquina. E é nesse momento que eu relatei que eu subi na superfície para respirar, que eu vi uma movimentação de tubarões, e depois eu desço. Bom, não é uma raça agressiva, são raríssimos os casos que acontecem esse incidente. Vocês não acham coincidência, logo após isso, o tubarão ter ficado agitado e ter ido diretamente a mim? Verdade, viu, Tayane? Total. Total coincidência. Inclusive, o especialista tinha dito a você que era comum, que não tinha problema fazer isso que o guia fez antes, né? E você está saindo em defesa. Tem até uma lei, ouvindo o seu pronunciamento, que fala sobre isso. A lei é um decreto federal. Eu, como eu fui preparada, decreto federal, que ele regulamenta infrações ambientais. O quê? Fala que, e esse decreto é utilizado por Fernando de Noronha. Então, você não pode interagir de forma indevida, assustar, tocar nos animais, porque você pode pagar uma multa de 500 a 10 mil reais. Então, bom, tem diversos turistas que fazem infrações, é um absurdo, pega na tartaruga, pega no tubarão e pagam a multa. Mas olha, por que o guia pode dar pancadas no tubarão? Vocês podem ver nos vídeos, não era nenhuma situação iminente de ataque. Não era, imagine, para que ele daria uma pancada no tubarão? Assim, um tubarão que estava ao lado, como normalmente. Agora, eu preciso esclarecer também que eu não estou falando aqui que especificamente foi aquele tubarão que me mordeu. Não.
Não pode ter sido o amigo dele que não gostou, pode ter sido ele. Ou foi uma situação que, de fato, o tubarão estava me mordeu, me mordeu. Mas aqui veio que eu falar em defesa dos animais, do tubarão, que independentemente de qualquer mordida ou o que aconteceu, não se pode acontecer isso. Ah, é normal. Toda vez que o tubarão aproxima, eu vou dar uma pancada na cabeça dele. Não é normal. Então, foi até interessante ter acontecido toda essa história comigo, esse relato comigo, que agora a gente tem essa nova situação para ser analisada pelas autoridades locais. Verdade, viu? Um novo capítulo aí para ser investigado. Também acredito que não é normal. Tô contigo, viu, Thay? Bom, e me ajudem. Posso pedir ajuda? Por favor. Posso pedir ajuda? Audiência, por favor. Ah, tem haters por aí, eles ficam falando, é culpa tua, você que mergulhou com o tubarão. Eu fico com o maior respeito, porque é permitido. Se as autoridades não permitirem, falaram que está estressando os animais, eu nunca mais entro. Mas assim, é permitido, não só lá, como diversas partes do mundo. Então, eu acredito que não sou eu que tenho que ser atacada, como porque eu estava no habitat deles. Se eu estivesse lá e eles tivessem me mordido e nada tivesse acontecido, ok. Mas, bom, tem um fator externo, pessoal, não tem? Tem um fator externo, que foi essa outra pessoa que agrediu um tubarão. Então, por favor, ó, acompanhem tudo. O meu arroba é Thay Dalazen. Posso soletrar? Ah, tá aqui na tela já, tá aqui no vídeo, ótimo, o seu arroba. Pronto, quem tiver Pra mais vocês curiosidade... acompanharem. Exatamente, para vocês acompanharem e verem, inclusive, essa agora é minha defesa pelo tubarão. Vê se pode, gente. Estou defendendo o tubarão. Mas é isso, teve um novo capítulo na história, agora isso segue em competência aí das autoridades, é preciso investigar sim, viu? E que bom que você tá bem e aqui contando pra gente essa história.